Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Não vamos aceitar, sem rodeios e sem desculpas. O que está acontecendo nos bastidores é um abuso de pretensas dos nossos rivais. Hoje você vai saber tudo sobre a resposta agressiva do Flamengo ao Cruzeiro na negociação por Caio Jorge e a verdade que ninguém te contou sobre o interesse europeu em Emerson Royal e o recado triunfal do nosso rei Arrascaeta. E se você é Flamengo de verdade, já esmaga o like. Nação, preparem o coração, porque o que eu vou falar agora é histórico, é monumental, é para colocar um quadro na parede e reverenciar todos os dias. O nosso camisa 10, o gênio que flutua nos gramados do Maracanã, Georgian de Arrascaeta, acaba de ser coroado como o Rei da América de 2025. Mas não é qualquer prêmio, não é qualquer votação. O jornal Eu País divulgou o resultado e o Arrascaeta massacrou a concorrência com 179 votos. E quem ficou para trás? Ninguém menos que Lionel Messi. Isso mesmo que você ouviu. O maior jogador da história do futebol mundial teve que se curvar à temporada mágica do nosso uruguaio. O mundo inteiro está em choque, mas nós, que vivemos o Flamengo 24 horas por dia, sabíamos que isso era inevitável. Ver o Arrascaeta superando o Messi é a prova definitiva de que o Flamengo é o centro do universo. Se o Messi quer ser o melhor, ele que venha jogar no maior do mundo, porque aqui o trono já tem dono. Após faturar o prêmio, Arrascaeta disse o seguinte: um menino de que criança sempre correu atrás de sonhos com sua maior fé em Fortaleza. Ele postou isso sentado em um trono com uma coroa na cabeça. E eu te pergunto, nação, existe imagem mais emblemática do que essa? É a imagem da justiça, um jogador que foi contestado por muitos no passado, que sofreu com lesões, mas que em 2025 decidiu que a América era o seu quintal. A temporada desse homem foi algo absurdo, 25 gols e 22 assistências. Ele foi o artilheiro do time e o garçom do continente, liderou o Mengão nos títulos da Supercopa do Brasil, do Carioca, do Brasileirão e, claro, daquela Libertadores histórica que ainda faz o nosso coração bater mais forte. Comparem isso com qualquer outro ídolo do passado. Zico, Adílio, Andrade, Arrascaeta já senta na mesa desses deuses do Olimpo rubro-negro. O que ele fez em 2025 não foi apenas futebol, foi poesia, foi uma sinfonia monumental de talento e raça. Mas a gente precisa analisar o peso dessa vitória sobre o Messi. O argentino ficou em segundo lugar e o Adrián, a maravilha do Racing, ficou em um distante terceiro. Isso mostra que o futebol jogado no Flamengo tem um peso que nenhum outro clube no mundo possui. Ganhar títulos pelo Flamengo vale mais. Brilhar com o manto sagrado ecoa mais forte em todo o planeta. Arrascaeta não ganhou esse prêmio por acaso. Ele ganhou porque carregou o maior clube do mundo nas costas nos momentos mais difíceis. E eu pergunto para vocês, qual foi o momento mais incrível do Arrasca em 2025? Foi aquele gol de falta no Clássico? Foi a assistência magistral na final da Libertadores? Ou foi a forma como ele dominou o meio de campo contra todos os adversários, fazendo os rivais parecerem amadores? É vergonhoso que alguém ainda tente comparar o nosso futebol com o de outros centros. O Rei da América veste vermelho e preto e ponto final. Agora, enquanto nosso rei aproveita as merecidas férias, o elenco já tem data para voltar ao trabalho. A reapresentação será no dia 12 de janeiro no Ninho do Urubu. E eu já aviso, o sarrafo subiu. Se em 2025 ganhamos tudo, em 2026 a exigência é o dobro. Queremos o Mundial, queremos o topo do mundo, porque o trono do Arrascaeta precisa de uma joia ainda maior. O técnico Felipe Luiz sabe que tem nas mãos o melhor jogador do continente. E a preparação tem que ser de elite, de nível europeu, porque o Flamengo não aceita nada menos que glória eterna. É emocionante ver a trajetória desse uruguaio. Ele chegou sob desconfiança de alguns, mas conquistou cada centímetro do solo rubro-negro com suor e magia. Ele não é apenas um jogador, ele é a personificação do que é ser Flamengo. É acreditar até o fim, é ter a técnica dos deuses e a vontade de um guerreiro. A Arrascaeta no trono é o Flamengo no seu devido lugar, acima de todos e de tudo. Não podemos esquecer que essa vitória no Prêmio Rei da América também é uma vitória da nossa torcida. Foram vocês que apoiaram, que cantaram, que empurraram o time, que fizeram o mundo notar que o Flamengo é imparável. Quando o Arrascaeta levanta aquela coroa, ele tá levantando cada torcedor que pegou trem, que viajou milhares de quilômetros, que chorou e sorriu com o Mengão. É um triunfo da nação. Mas cuidado, nação, o sucesso atrai inveja. Já tem gente por aí tentando desmerecer o prêmio, dizendo que o Messi não jogou tanto assim na América.
Para esses, o meu desprezo é monumental. A verdade é uma só: o Arrascaeta é o melhor e o Flamengo é o maior. Quem não aceita isso, está assistindo o esporte errado. A justiça foi feita e o reinado está apenas começando. O recado dele nas redes sociais foi para aquele menino que sonhava alto. E hoje, esse menino é o dono do continente. É de arrepiar. Preparem-se, porque 2026 promete ser ainda mais avassalador. Com a Arrascaeta motivado por esse prêmio, com o elenco se representando com sangue nos olhos no dia 12, ninguém vai segurar essa máquina de ganhar títulos. O rei tá no trono, o manto tá blindado e a nação tá pronta pro combate. Não adianta chorar, não adianta espernear. O continente tem dono, o trono tem dono e a coroa tá muito bem guardada na gávea. Vida longa ao rei Arrascaeta, vida longa ao Flamengo, o centro absoluto do universo futebolístico. Estamos vivendo uma era de ouro e cada segundo deve ser celebrado com a intensidade de um gol nos acréscimos. Se você é Flamengo de verdade, se o seu coração explodiu com essa notícia do Arrascaeta sendo coroado acima do Messi, você não pode ficar de fora da nossa comunidade. O Mengão é gigante e aqui a gente traz a verdade nua e crua, com a paixão que só quem é rubro-negro entende. Não perca tempo com notícia meia boca por aí. Se inscreva agora, ative o sininho e vem fazer parte da nação que domina o mundo. Todo dia tem notícia atual, verídica e visceral do nosso Mengão. Nação, a bomba é a seguinte: o Emerson Royal entrou na mira de dois gigantes do futebol europeu agora, com a janela de janeiro escancarada. O lateral, que chegou com pompa de estrela vindo do Milan, está sendo disputado por times do velho continente e o Flamengo está acompanhando esse cenário de forma estratégica. De acordo com informações do jornalista Ekren Konur, Emerson Royal é alvo do Valência, da Espanha, e da Fiorentina, da Itália, para esta janela de inverno europeia. O interesse cresceu de uma forma absurda nas últimas horas. Agora, vamos analisar a fundo o que isso significa, porque o Flamengo não é balcão de negócios para qualquer um chegar e levar. O clube desembolsou uma fortuna, cerca de 9 milhões de euros, o que na época deu 58 milhões de reais para tirar esse jogador do Milan. Foi uma contratação histórica, uma movimentação de quem tem o bolso forte. Mas a verdade precisa ser dita aqui entre nós. O Emerson Royal não caiu nas graças da maior torcida do mundo, e pelo que estamos vendo, nem do técnico Felipe Luiz. Em 2025 foram apenas 19 jogos, 1 gol e 1 assistência. É um número muito baixo, é quase vergonhoso para um investimento desse tamanho. O jornalista Ekren Konur disse: Emerson Royal é alvo do Valência e da Fiorentina para a janela de inverno. E o que isso nos diz? Diz que o mercado europeu ainda vê valor nele, mesmo que aqui no Maracanã a gente tenha sentido falta daquele futebol de seleção. O Flamengo é soberano e tem o contrato dele amarrado até dezembro de 2028. Ou seja, quem quiser levar vai ter que pagar e pagar muito bem. Não existe facilidade para quem quer tirar jogador do Flamengo. Parem para pensar comigo, a gente já viu isso acontecer antes. Quantos jogadores chegam com status de salvadores da pátria e não rendem o esperado? Lembrem do passado, de contratações que custaram rios de dinheiro e saíram pela porta dos fundos. Mas o Flamengo de hoje é diferente. O Flamengo de hoje dita as regras. Se o Felipe Luiz não está satisfeito e se a torcida vai a cada cruzamento errado, o clube tem que ser frio. O sentimento de frustração da nação é real. A gente esperava um lateral que dominasse a ala direita, que fosse um herdeiro à altura de nomes monumentais como Leandro ou o próprio Rafinha, que em pouco tempo conquistou tudo. Mas o que vimos foi um jogador burocrático que parece não ter entendido ainda a pressão de vestir esse manto sagrado. O Flamengo informou internamente que não pretende se desfazer do lateral com facilidade, mas eu pergunto para vocês: vale a pena segurar um jogador que custa milhões em salários e não entrega o que a gente precisa em campo? Se o Valência ou a Fiorentina chegarem com proposta que recupere o investimento inicial de 9 milhões de euros, o Flamengo tem a obrigação moral e financeira de aceitar. É uma questão de gestão profissional. Não podemos ser reféns de nomes que não rendem. A trajetória do Emerson Royal no Flamengo até agora tem sido marcada por uma injustiça com o nosso orçamento. 19 jogos é muito pouco para quem deveria ser o dono da posição. O Felipe Luiz, com aquela visão de jogo privilegiada que ele tem, sabe que na lateral direita o Flamengo precisa de mais. Precisa de alguém que tenha a cara do Mengão, que tenha sangue nos olhos e não apenas um currículo europeu. Imaginem só, nação, se esse dinheiro da venda for reinvestido em um jogador que realmente chegue para ser titular absoluto e mude o patamar da equipe para o Mundial e para as competições de 2026. Seria um movimento de mestre da diretoria. O cenário é de monitoramento total. O Flamengo está sentado em cima de um contrato longo, o que nos dá uma segurança absurda na hora de negociar. Se os italianos ou os espanhóis quiserem um Royal, vão ter que suar sangue na mesa de negociações.
Vocês acham que o Emerson Royal ainda tem salvação no Flamengo? Ou será que ele faz parte daquela lista de jogadores que simplesmente não conseguem suportar o peso da pressão da nação? Jogar no Milan é uma coisa, jogar no Maracanã lotado com 70 mil vozes cobrando perfeição é outra escala de grandeza. É algo monumental que poucos conseguem digerir. O técnico Felipe Luiz disse em coletivas passadas que conta com todo o elenco, mas a gente sabe como funciona o futebol. Quem não rende, pede espaço, e o Royal perdeu espaço. A situação é tensa. De um lado, o desejo do jogador de talvez voltar para a Europa, onde o jogo é mais cadenciado e a pressão é menor. Do outro, o Flamengo querendo proteger seu patrimônio. E no meio de tudo isso, nós, a torcida, que queremos ver o time voando. É incrível como o Flamengo consegue ser notícia em Madrid, em Florença e Milão ao mesmo tempo. Isso só mostra que somos de fato o centro das atenções do futebol global. A janela de janeiro é traiçoeira. Propostas podem chegar a qualquer momento e mudar o destino de uma temporada inteira. Se o Royal sair, o Flamengo terá que ir ao mercado com urgência. E vocês sabem como é quando o Flamengo vai ao mercado. O preço de todo mundo sobe porque sabem que aqui tem dinheiro. É uma luta constante contra o mercado para manter a nossa hegemonia. Se o Royal ficar, ele vai ter que trabalhar o triplo. Ele vai ter que provar para cada um de nós que merece vestir essa camisa. Ele vai ter que apagar essa impressão de 2025 e começar 2026 como se fosse um guerreiro estreante. Caso contrário, a sombra da Europa vai continuar perseguindo ele, até que a saída seja inevitável. É vergonhoso pensar que um jogador desse nível técnico tenha números tão pífios em uma temporada inteira. 1 gol e 1 assistência, isso é número de zagueiro reserva, não de lateral de seleção. A diretoria do Flamengo acompanha um cenário com cautela. Eles sabem que qualquer erro agora pode custar caro lá na frente. O planejamento para 2026 está sendo feito com uma precisão cirúrgica e a permanência ou venda do Emerson Royal é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. O Flamengo é grandioso demais para aceitar mediocridade. Se ele não serve para o esquema do Felipe Luiz, que siga o seu caminho na Europa e deixe o espaço para quem quer ser herói na Gávea. O clima no Ninho do Urubu é de foco total, mas essas especulações sempre mexem com o ambiente. O jogador sabe do interesse europeu, o empresário dele sabe, e a gente sabe que no futebol moderno, quando o jogador quer sair, é difícil segurar. Mas com o Flamengo a história é outra. Aqui quem manda é o clube, o contrato até 2028 é a nossa arma. Quer levar? Pague a multa. Quer negociar? Traga uma oferta que seja irrecusável. Fiquem ligados, porque a qualquer momento essa negociação pode avançar para um desfecho histórico. Ou o Royal sai por uma cifra monumental, ou ele fica para tentar a redenção definitiva. O que não dá é para continuar nessa situação morna, de um jogador que custou caro e entrega pouco. A nação exige excelência, a nação exige títulos e, acima de tudo, a nação exige jogadores que honrem o investimento pesado que é feito neles. É absurdo pensar que o Valência e a Fiorentina acham que podem vir aqui e levar nossos jogadores por preço de banana. O Flamengo mudou de patamar. Hoje somos nós que ditamos os valores. Se eles querem o lateral do maior do mundo, que preparem os cofres, porque o Flamengo não vai facilitar absolutamente nada. A soberania rubro-negra está em jogo e nós não vamos recuar 1 milímetro sequer. Essa é a realidade, nação. O Flamengo é o gigante que todos temem e todos desejam. Cada movimentação nossa ecoa pelo mundo. E essa situação do Emerson Royal é apenas mais uma prova de que somos monumentais em tudo que fazemos. O futuro dele será decidido nos próximos dias e eu estarei aqui, de olho em cada detalhe, para trazer a verdade para vocês. O Flamengo não espera por ninguém e a história não perdoa os fracos. Se o Royal quer ficar, que mostre futebol. Se quer sair, que traga o dinheiro que o Mengão merece. O que importa é que o Flamengo continue no topo, esmagando os rivais e conquistando a glória eterna que é o nosso destino natural. Se você não quer perder nenhum detalhe dessa novela do Emerson Royal, se você quer saber antes de todo mundo se ele vai para a Europa ou se vai lutar pela vaca no Mengão em 2026, você precisa estar aqui. Não dá para ficar de fora das notícias diárias e verídicas do maior do mundo. O Flamengo é gigante, a pressão é monumental. Isso aqui você tem a análise visceral que a nação exige. Então não vacila, esmaga o botão de se inscrever agora mesmo e ative esse sininho. Se você é Flamengo de coração, se o seu sangue é rubro-negro, seu lugar é aqui comigo, acompanhando o dia a dia do nosso Mengão. Inscrição feita? Então vamos pra cima, porque o Flamengo é o centro do universo e ninguém para a gente. Bora, nação! Nação, a bomba que eu trago agora é de deixar qualquer um com sangue fervendo. O Flamengo mandou um recado curto e grosso para o Cruzeiro, e a negociação pelo atacante Caio Jorge se transformou em uma verdadeira guerra de bastidores. O que esses caras tentaram fazer com o nosso Mengão é algo vergonhoso, uma falta de respeito monumental com a maior potência do continente.
De acordo com as informações precisas do jornalista Vene Casagrande, o Cruzeiro teve a audácia, a petulância de exigir a inclusão do nosso camisa 7, o Luiz Araújo, como parte do acordo para liberar o Caio Jorge. Vocês têm noção do que é isso? O Luiz Araújo, que é peça fundamental no esquema do Felipe Luiz, um jogador que entrega o sangue, que tem uma entrega tática absurda, sendo pedido como moeda de troca. O Flamengo, agindo como autoridade máxima que é, informou imediatamente que não existe a menor possibilidade de incluir o Luiz Araújo nessa transação. É um não histórico para calar a boca de quem acha que pode fazer o Flamengo de refém. Para vocês entenderem o tamanho desse absurdo, o Flamengo já tinha feito uma segunda proposta que era incrível, algo fora da realidade para os padrões brasileiros. O Mengão ofereceu 24 milhões de euros, o que dá mais de 155 milhões de reais na cotação atual, e ainda colocou o Everton Cebolinha no negócio. Ou seja, era uma proposta monumental. E o que o Cruzeiro fez? Rejeitou. E não só rejeitou, como veio com essa contraproposta vergonhosa. O clube de Belo Horizonte se posicionou e disse que queria Luiz Araújo no lugar do Cebolinha e, para piorar na afronta, exigiu que o Flamengo subisse o valor para 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Isso é uma tentativa clara de injustiça contra os cofres rubro-negros. Eles olham para o Flamengo e acham que, por sermos grandiosos e o centro do universo financeiro do futebol, temos a obrigação de aceitar qualquer loucura. Mas o Mengão recusou na hora. O recado foi dado. Com o patrimônio da nação não se brinca. E olha o nível da soberba, nação. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, deu uma declaração que é de cair o queixo. Pedro Lourenço disse: "O Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço." 50 milhões de euros? Isso é mais de 324 milhões de reais. E eu pergunto para vocês, o Caio Jorge vale isso? Alguém em sã consciência acha que um jogador que ainda busca seu espaço definitivo no futebol brasileiro vale mais do que o Flamengo pagou por estrelas internacionais? Isso é um delírio monumental. É um jogo duro que beira o ridículo. Comparar o Caio Jorge com ídolos históricos, ou até mesmo com o investimento que fizemos em jogadores que já decidiram a Libertadores, é um insulto à inteligência do torcedor flamenguista. O Flamengo está negociando ativamente, mas existe um limite para a paciência. O clube está trabalhando para a temporada de 2026, montando um elenco que seja uma máquina de títulos. Mas não vamos permitir que clubes que estão tentando se reerguer agora queiram usar o Flamengo como trampolim financeiro. O Caio Jorge é bom jogador? Sim, tem potencial. Mas o Luiz Araújo é realidade. O Luiz Araújo é titular, é o cara que desequilibra. Trocar o certo pelo duvidoso e ainda pagar uma fortuna por cima é algo que a diretoria rubro-negra fez muito bem em barrar. Se a gente olhar para o passado, o Flamengo já cometeu erros de pagar caro em quem não merecia. Mas essa era acabou. Agora somos nós que ditamos o ritmo. Se o Pedro Lourenço quer 50 milhões de euros, que ele espere sentado, porque o Flamengo não vai rasgar dinheiro. O recado foi dado. Ou aceitam uma proposta justa pelo que o atleta representa, ou podem ficar com ele lá em Minas. O Flamengo é grandioso demais para entrar em leilão desesperado. Pensem comigo, nação. O Everton Cebolinha, mesmo em fase de recuperação, é um jogador de seleção, um cara que já decidiu Copa América. Oferecer ele mais 155 milhões de reais gera uma demonstração de força incrível. O Cruzeiro querer inflacionar o mercado dessa forma é vergonhoso. Eles tentam criar uma narrativa de que estão valorizando o jogador, mas no fundo é apenas medo da nossa hegemonia. Eles sabem que se o Caio Jorge vier para o Flamengo, ele vai brilhar e o Flamengo vai ficar ainda mais imbatível. A torcida precisa estar unida nesse momento. Não podemos cair no jogo da imprensa que tenta colocar o Flamengo como o vilão da história, por não querer pagar o que eles pedem. O vilão aqui é quem tenta extorquir o maior clube do mundo. A negociação segue, mas o Flamengo já mostrou que tem espinha dorsal. Luiz Araújo não sai, o camisa 7 é nosso e ponto final. Se o Caio Jorge quer vir, ele que pressione o clube dele, porque o preço do Flamengo já foi colocado na mesa e é mais do que justo. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade, nação. O Flamengo vai desistir da contratação ou vai fazer uma terceira oferta por Caio Jorge? A resposta é curta e grossa, nação. O Flamengo não vai desistir, mas também não vai cometer loucuras. O departamento de futebol já estuda uma nova estratégia, que não envolva a saída de titulares fundamentais como Luiz Araújo. O interesse permanece, porque o projeto para 2026 é monumental, mas o Flamengo vai esperar o Cruzeiro baixar a bola. Eles sabem que ninguém mais no Brasil tem esse dinheiro. É uma queda de braço onde o Flamengo tem muito mais força.
No vídeo de hoje, nós desmascaramos essa tentativa vergonhosa do Cruzeiro de extorquir o maior clube do mundo. Vimos que o Flamengo foi firme ao segurar Luiz Araújo e recusar uma pedida absurda de 50 milhões de euros pelo Caio Jorge. O Mengão mostrou quem manda no mercado e que o respeito à nossa camisa e ao nosso bolso vem em primeiro lugar. A negociação segue, mas o Flamengo já mostrou que tem espinha dorsal. Luiz Araújo não sai, o camisa 7 é nosso e ponto final. Se o Caio Jorge quer vir, ele que pressiona o clube dele, porque o preço do Flamengo já foi colocado na mesa e é mais do que justo. Nação, o clima tá pegando fogo e você não pode perder nenhum lance dessa guerra. Se você quer saber em primeira mão se o Caio Jorge vem ou se o Flamengo vai buscar um outro alvo ainda maior, você precisa estar inscrito aqui. Já esmaga o botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder as notificações e venha fazer parte da maior e mais visceral autoridade sobre o Mengão. Aqui a notícia diária é verídica e é para quem tem sangue rubro-negro correndo nas veias. Não perca nada do nosso Flamengo, o centro do universo. Bora pra cima deles!